Olá, Alex aqui novamente e nesse vídeo eu vou fazer uma grande revelação. Eu vou provar que, na maioria das vezes, o problema não está nele. Fique tranquila e muito menos em você. Eu vou mostrar a raiz da maioria dos problemas. Vamos lá. Freud explica que o cérebro humano ele é dividido em duas partes, tá? Racional e incondicional, ou seja, 5% é racional e 95% é incondicional. O que quer dizer isso? Quer dizer que na maioria das vezes nós tomamos decisões de forma automática, ou seja, decisões baseadas no que nós aprendemos, tá? Quando Jesus ia ser preso no Getsêmani, o que Pedro fez? Ele cortou com a espada a orelha do soldado. E aí o que Jesus falou? Jesus falou assim, ó, aquele que vive pela espada morrerá. Pedro ele tinha ali uma crença, um padrão. Aquele olho por olho, dente por dente. Jesus pega outro padrão e fala, Pedro, a partir de hoje, aquele que vive pela espada morrerá. Jesus instala um novo padrão no comportamento de Pedro. Então, o que é esse padrão? Na verdade, é uma crença. E como são geradas essas crenças? Tá? São geradas dessa forma, ó, comportamento, experiência e sentimento. Para você ter noção que isso é tão forte, que mesmo Pedro, andando 3 anos com Jesus, ele tomou uma atitude a qual ele nunca viu Jesus fazer, que era cortar alguém com a espada. E aí Jesus falou assim, ó, aquele que vive pela espada morrerá. Jesus dá um novo padrão e Pedro muda o comportamento. E toda vez que você muda o seu comportamento, você gera resultados. Por exemplo, quando foram prender Pedro novamente, o que ele fez? Ele não fez nada. Por quê? Ele entendeu que aquele que vive pela espada morrerá. E qual foi o resultado de Pedro? 3.000 almas se converteram. Ou seja, quando você muda o seu comportamento, quando você muda as suas crenças, você começa a gerar resultados diferentes. Agora, como isso aqui foi formado, tá? Isso foi formado pelo governo, pela mídia, pela família. Então, esse padrão que hoje você reproduz, ou que seu esposo reproduz, não é um padrão seu. Foi um padrão que esse sistema formou. E o que você tem que fazer? Você tem que mudar esse padrão. Você tem que mudar essas crenças. Deixa eu contar aqui uma história. Eu estava ministrando num encontro e teve uma ministração de cura interior, né? Eu estava ministrando sobre isso. E aí eu perguntei se alguém tinha problema com o pai. Uma pessoa levantou a mão, uma irmã. E eu perguntei qual era o problema. Ela falou que o pai abandonou e entregou ela para a mãe dele criar. E eu perguntei se ela tinha filho. Ela falou assim, eu tenho. Eu falei, o que você fez com seu filho? Ela fez a mesma coisa. E ela também, ela fez a mesma coisa. Agora, olha que interessante, tá? Ela tomou a mesma atitude que ela odiava, que ela condenou. Por quê? Porque o padrão, gente, é muito forte. O padrão é muito forte. Então, se a pessoa não substituir um padrão, ou seja, uma crença por algo novo, ela vai continuar fazendo. Por quê? Porque ela está fazendo no inconsciente. Por exemplo, seu marido está tomando decisões no inconsciente. Você está tomando decisões no inconsciente. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade de falar não, tá? E eu li um livro dizendo assim, é melhor a pessoa ficar chateada contigo 5 minutos do que você viver a vida toda chateado. Ou seja, eu não conseguia falar não, eu instalei um novo padrão e eu comecei a gerar resultados diferentes. Por quê? Porque a pessoa me pedia dinheiro, eu sabia que não me pagar, eu emprestava. E isso aí foi me gerando prejuízo. Quando eu peguei ali um padrão novo, eu comecei a gerar um resultado diferente.
Qual é a lição desse vídeo? Começa a identificar qual tipo de crença, qual tipo de padrão você está trazendo da sua família. Muitas das vezes, você está tomando uma atitude, de repente, baseada no casamento do seu pai. Às vezes por medo, às vezes você não quer que o que aconteceu com a sua mãe aconteça com você. E aí você pode estar se punindo ou punindo o seu companheiro com uma atitude, com uma crença que não é sua. Então comece a identificar quais são as crenças que você está trazendo para o seu casamento. E começa também a identificar, olhar com esse olhar de perdão, entendendo que o seu marido pode estar manifestando uma crença da família dele. Então qual é a lição? Primeiro identificar as crenças que você está manifestando, ou seja, qual crença você está manifestando da sua mãe? Ou qual crença você está se manifestando, de repente, para se defender? Vou dar aqui um exemplo bem claro. Vamos dizer que o seu pai não foi um bom marido. E de repente você não quer se entregar, não quer se envolver, não quer viver uma vida plena com seu marido porque você tem medo de ser traída, de ser deixada, de apanhar. De repente você está preso nessa caverna, você está preso nesse padrão. E aí você trouxe isso para o seu casamento. Então identifica algumas atitudes que sua mãe tinha, vê se você não está tendo a mesma atitude. Tá? Então essa é a primeira lição, identificar e mudar. Agora, como você vai mudar essas crenças? Fazendo o que Pedro fez. Andando com pessoas que têm resultados. Tá? Deixa eu aqui trazer, melhorar. Andando com pessoas que têm o chamado de Deus. Ou seja, tomando as mesmas decisões que a Bíblia manda. A Bíblia ela tem vários mandamentos para as mulheres, para as pessoas, tem vários mandamentos. Então, o primeiro ponto se você identificar que tem uma crença, coloque outra crença baseado na palavra, ok? Leia livros relacionados a relacionamento, assista palestra no YouTube. Ou seja, fazendo dessa forma, você vai trazer mais conhecimento. Porque hoje você só tem, imagina, hoje você só tem um tipo de ação, porque é o que você aprendeu. E aí é mais fácil tomar essa ação. Só que agora você já tem mais ferramentas. Ou seja, você pode tomar qualquer uma das duas, ou uma ação mais assertiva. Então hoje você está tendo uma ferramenta para mudar o seu casamento. Então substitua crenças antigas por crenças novas. Lembrando, toda crença é formada por comportamentos, experiências e sentimento. Por exemplo, pensamentos. Homem é tudo igual. Se você escutou isso durante muito tempo, isso pode ser uma verdade na sua vida. Sentimento, tá? Sentimento, de repente você tem muita raiva do seu pai, porque seu pai traiu sua mãe, seu pai não era um bom pai, e você pode estar manifestando isso no seu casamento. Ok? Então, anote essas lições, que é identificar os comportamentos e substitua-os por comportamentos da Bíblia, tá? Comportamentos melhores, por ações melhores. Fazendo isso, você vai gerar mais inteligência, né? Mais sabedoria, e você vai poder tomar decisões mais assertivas, baseado na Bíblia. Eu vou ficar por aqui, para esse vídeo não ficar muito longo, e eu te vejo no próximo vídeo.